Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Chaves e eu trouxe mais uma peça para a nossa coleção, que é essa mochilinha em formato de coração. Olha que coisa mais linda! É uma mochilinha infantil, com as alcinhas com regulador. Ela tem esse bolso aqui na parte da frente, tem esse laço. E na parte de dentro, ela tem mais um bolso. Ela tem aqui mais um bolso, esse bolso aqui com zíper. É uma mochila infantil, porém ela é muito espaçosa, dá para carregar muita coisa. Então vamos lá para o nosso passo a passo. Agora vamos dar início ao nosso passo a passo. Eu separei todas as partes que iremos utilizar, o forro, o zíper e essa outra partezinha aqui, que vai ser aonde iremos fazer a primeira parte do nosso bolso. Eu vou dobrar ela assim, tipo um viés, e vou colocar ela na direção dos dentinhos do meu zíper. No caso, eu vou botar o meu zíper virado para cima e vou passar a costura de fora a fora, fazendo tipo um viés. Eu vou fazer isso com essa parte menor e vou fazer a mesma coisa com a parte maior. Vou fazer tudo e volto para mostrar para vocês. Assim ficou essa parte aqui, onde vai ser o bolso. Eu vou fazer ela como bolso e como forro da parte de trás do nosso espelho. Aqui eu vou cortar essa partezinha dos dentes do zíper para poder encaixar o cursor com mais facilidade. Agora que eu encaixei o meu zíper, eu vou pegar o meu principal, que é a parte de trás, onde o coração já vai estar recortado. Vou pegar essa parte, eu vou colocar o zíper virado, o zíper, né, e o cursor virado para baixo. Vou colocar o coração e vou fazer uma marcação para que ele não fique torto. Vou fazer essa marcação aqui na direção do zíper e vou colocar o clipper, que é para ele não sair do local. Vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Aqui eu fiz essa marcaçãozinha aqui e fiz essa marcação cá. Agora eu vou colocar ele na mesma direção da curvinha do coração, né? Vai ficar ali o pique na mesma direção. Essa marquinha de caneta eu vou colocar aqui um clips, que ela vai ficar na mesma direção dos dentes do zíper. Vocês podem cortar esse excesso. E depois é só passar o viés, é só passar o vivo em toda a volta da peça e cortar os excessos. Eu vou colocar esse vivo pronto, é um vivo de plástico. Vou colocar esse acabamento aqui, um rosa pink também, que é para poder ficar uma cor mais aproximada do meu vivo. Agora é só ajeitar a costura direitinho para que o vivo se adapte ao formato do coração. Só ver direito se a costura foi feita. E assim ficou a parte de trás da nossa bolsa. Essa parte aqui vai ser a parte de trás da mochilinha. E iremos agora fazer a parte dos tirantes. Aqui eu já adiantei uma parte do meu tirante. Esse tirante é melhor vocês colocar ele por baixo do vivo. Antes de colocar o vivo, coloca primeiro os tirantes. Eu fiz aqui peguei aqui um pedaço de tecido. Eu fiz ficou tipo um triângulo. Aí eu vou encaixar a minha alça, vou passar a costura, vou desvirar e vou passar uma costura de pesponto. Vou fazer isso e volto para mostrar para vocês.
Agora, vamos ver qual vai ser a direção certinha. Tem que colocar ela virada pra cima. E é só passar a costura e cortar o excesso. Se vocês puderem, coloquem esse tirante por baixo do vivo. Antes de passar o vivo, coloque ele. Já para adiantar o vídeo, eu já adiantei aqui as alças. Aqui no canal tem ensinando como que eu faço acabamento nessas alças. É só colocar uma tirinha e costurar ela em cima da alça pronta. Só cortar uma tira do material que vocês querem. No caso, eu cortei aí esse material estampado e costurei em cima. Coloquei aí os castelinhos, que são os reguladores. Coloquei uma alça de mão. Essa alça de mão, ela tem 20 centímetros. No caso, ela foi 20 centímetros por 6. Eu cortei ela no meio. Dobrei no meio e aí ela ficou com 2 centímetros. Agora daremos início à montagem da parte da frente. Iremos fazer agora o bolso da frente. Eu cortei essa parte onde iremos encaixar o zíper. Eu vou utilizar esse cursor de estrelinha. E iremos fazer agora a montagem. Eu cortei para fazer a ponteira do meu zíper duas vezes no principal e 2 vezes no forro. No caso, vai ficar mais ou menos uns 3 centímetros menor para cada lado o zíper. Eu vou cortar o meu zíper menor. No caso, se eu não me engano, eu vou deixar aqui as medidas. O total do zíper vai ser 32 centímetros. Aí, como eu deixei o zíper menor, ele vai ficar com um tamanho de 28 centímetros. Encaixei o meu zíper. Agora, iremos fazer a nossa ponteira. Eu vou pegar o meu principal, vou colocar ele voltado para a frente dos dentinhos do zíper. Vou pegar a frente do meu forro e vou colocar para cima, por baixo do meu zíper. Vou colocar assim, vou passar uma costura. Vou puxar tudo para a mesma direção e vou passar uma costura de pesponto. Após fazer a costura de pesponto, vamos cortar o excesso que ficou, cortar as linhas e vamos fazer a mesma coisa do outro lado do nosso zíper. Eu vou fazer e volto para mostrar para vocês. Agora eu vou dobrar o meu zíper no meio, para poder saber certinho onde vai ser o meio dele, que as ponteiras têm que ficar na mesma direção, do mesmo tamanho. Eu vou colocar a frente da estampa do meu principal, de frente para os dentinhos do meu zíper, e vou colocar um clipper para ele não sair do local. Vou pegar o meu forro virado para cima e vou posicionar a minha estampa, né, a principal dela vai estar para baixo, a frente dela para baixo, em cima dos dentinhos do zíper, e o meu forro para cima. No caso, vai ser o principal, vai ser o zíper, e depois vem o meu forro. Eu vou puxar o meu zíper e vou passar a costura de fora a fora. Depois, eu vou virar tudo para o mesmo lado e vou fazer uma costura de pesponto. Agora, eu vou pegar a parte de baixo do coração e vou posicionar em cima dos dentinhos do meu zíper. Eu vou alinhar direitinho e vou passar a costura de fora a fora. Depois, puxo ele pro lado de cima e vou fazer a costura de pesponto. Assim ficou a parte de dentro do bolso. Eu agora vou fazer a passagem do meu vivo. Eu vou colocar o forro virado para baixo, a frente do forro virada para baixo. Vou posicionar o meu vivo e vou passar ele em toda a volta, depois só cortar os excessos.
E assim ficou a parte da frente do coração, a parte da frente da mochila, a estrelinha, o meu zíper e as ponteiras. Aqui ficou a partezinha da frente da entrada do coração. E agora vamos para a parte da montagem do canal do zíper. Agora vamos separar todas as partes. Aqui vai ser o meu canal do zíper. Ele vai ter um tamanho de 49 centímetros. O meu zíper eu cortei ele um pouco maior. Eu vou posicionar a frente do meu principal de frente para o meu zíper. Frente com frente, vou pegar o meu forro, vou posicionar por baixo e vou passar uma costura de fora a fora. Agora eu puxo tudo pro mesmo lado e vou fazer uma costurinha de pesponto. Depois eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. E assim ficou essa primeira parte. Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado do zíper. Eu vou pegar o meu principal, vou posicionar em cima dos dentinhos do meu zíper. Vou passar a costurinha de fora a fora. Depois eu vou virar tudo pro mesmo lado, vou fazer a costura de pesponto e depois eu vou fazer uma costura de segurança em toda a volta do meu material. Após fazer a costurinha de segurança, cortei os excessos. Agora eu vou encaixar o meu cursor, vou colocar 2 cursores, um de um lado e o outro do outro lado, para ficar mais fácil de abrir a nossa mochilinha. Agora que encaixamos os cursores, vamos cortar os excessos. E vamos para a próxima etapa, que será medir o tamanho do nosso canal do zíper e o do nosso fole da nossa bolsa. Eu vou pegar a minha fita métrica e vou fazer uma medida total do tamanho do coração. Vou passar ela em toda a volta para saber qual vai ser o tamanho certinho do nosso coração. Tem que passar com cuidado, que é para o tamanho encaixar perfeitamente. O total ficou 96 centímetros, 95,5, quase 96. Vamos agora medir o tamanho do canal do zíper. Esse meu canal do zíper, ele ficou com um total de 49 centímetros. Ficou 49 centímetros. Aí agora eu vou pegar os 49 e vou diminuir o tamanho dos 95. 95 vamos arredondar aí por 96, né? Porque ficou 95,5. Para poder saber certinho qual vai ser o tamanho que vai ficar o nosso canal do nosso fole. Ele vai ficar com um tamanho de 46 centímetros. Agora eu vou pegar o meu principal, vou colocar ele em cima dos dentinhos do meu zíper, vou colocar o meu forro por baixo e vou passar uma costura. Depois eu puxo tudo pro mesmo lado e faço o pesponto. Agora vamos fazer uma clipagem, aonde eu vou fazer uma medida em toda a volta do coração, para ver se vai precisar cortar ou se a medida já ficou a conta certinha. Vamos colocar clipe em toda a volta. Vocês coloquem a quantidade de clipper que acha necessário. Não precisa esticar o material, é só ir colocando com calma que ele vai encaixando perfeitamente. Coloquei a quantidade de clipper necessária. Chegando aqui no final, podemos observar que o meu passou menos de 1 centímetro. Aqui é o final do meu material e aqui foi o que sobrou. Ficou em média 1 centímetro, então esse meu não vai precisar ser refilado, porque vai ser o tamanho suficiente para fazer a costura. Então, vamos pegar e fazer a mesma coisa que fizemos do outro lado. Vamos pegar o material, colocar alinhadinho. Eu vou puxar essa minha parte onde está o canal do zíper em direção ao meu fole. Vou puxar ele em direção, vou alinhar, vou colocar um clipper.
Agora eu vou pegar o meu forro que tá por baixo e vou colocar ele por cima dos dentes por cima do zíper, no caso, só que os dentinhos vai estar do outro lado. Vou colocar por cima dos dentes do zíper e vou passar uma costura, depois eu vou colocar ele pro lado direito e vou fazer uma costura de pesponto. Agora que eu fiz a costura de pesponto e fiz a costura de segurança, vamos alinhar costura com costura e iremos fazer o pique dos 4 lados do nosso material. Vamos fazer 2 piques na parte de baixo e 2 piques na parte de cima. E depois é só encaixar no coração e vamos fazer a costura e depois passar o nosso viés. Eu vou pegar ele. Vou encaixar o pique na mesma direção da entradinha do coração. Vou colocar o clipe. Agora, na parte de baixo, aonde tá o pique, vamos encaixar, que será no fundo do coração, na pontinha de baixo. E vamos colocar clipe em toda a volta, depois passar a costura e depois vamos passar o viés para o acabamento.